Olá, gente! Estamos aqui nos estúdios do 7 Segundos, aqui na cidade de Arapiraca, Agreste Alagoano, recebendo aqui o vereador por Maceió. Ele está visitando a cidade de Arapiraca, fazendo contatos com aliados e, lógico, deu uma passadinha aqui nos estúdios do 7 Segundos para a gente bater aquele papo. Vereador por Maceió, Leonardo Dias. Olá, vereador, tudo bem? Tudo bem, Luciano. Agradeço aí o convite, agradeço aí pela oportunidade da gente bater esse papo. Vamos embora. Maravilha. Vereador, qual o motivo da sua visita aqui para Arapiraca? Você tem bons contatos aqui na cidade, né? E, inclusive, teve uma participação importante aqui nas eleições de 2024, quando apoiou a candidata Fabiana Pessoa. Qual é o motivo da sua presença aqui na capital do Agreste? Então, Luciano, eu já deveria ter vindo aqui antes, né? Assim, eu recebi um convite para participar hoje também de um outro programa. Tive mais cedo nele e também visitar alguns amigos, conversar com a Fabiana também. Então hoje a gente pôde se reencontrar, conversar um pouquinho sobre o processo de 24, pensar também em 26, né? Hoje também devo visitar alguns amigos empresários, enfim, estamos fazendo essa visita aqui. Em breve voltaremos também, temos outros parceiros que hoje a gente não vai conseguir visitar todo mundo. Mas, enfim, vim para cá, para essa querida cidade, né, que Arapiraca tem até uma história também na minha vida política, né? Na época lá da ideologia de gênero do Plano Municipal de Educação, a gente aqui teve na Câmara de Vereadores, numa audiência pública também muito importante. Enfim, estamos aqui revendo os amigos. Maravilha. Antes da gente conversar sobre mais assuntos da política, eu queria que você falasse um pouco, Leonardo, sobre um projeto muito importante seu e que já foi tema, inclusive, de um programa nosso aqui na Rede Antena 7, do Grupo 7 Segundos, que é essa assistência à população de rua, né? Você tem sido um vereador que tem atuado bastante nessa área e tem trabalhado projetos na Câmara de Vereadores no sentido de ajudar essa população de rua, que é uma área, que é um aspecto tão importante da sociedade, até pela sua formação cristã, né? Sim. Então eu queria que você falasse mais sobre que projetos estão sendo colocados por você na Câmara nessa área. Então, a gente teve agora uma grande vitória, né, que foi o Projeto Pote, um edital que a Prefeitura lançou a pedido nosso, onde a gente contemplou 100 moradores de rua, né, 100 pessoas dessa população, para que eles pudessem receber uma bolsa e trabalhar durante um ano em zeladoria e jardinagem. Então hoje eles estão fazendo o curso e vão para a rua para nos ajudar a manter os espaços públicos, recebendo aí durante um ano essa bolsa. A gente tem um grande desafio porque assim, a população de rua, normalmente a pessoa, o cidadão, sente esse problema quando ele vira um problema de segurança pública. Mas ele não nasce como um problema de segurança pública, normalmente é um problema de saúde. Seja uma depressão que levou ele à rua ou seja uma dependência química que levou ele à rua. E a dependência química, infelizmente, está muitas vezes presente. Então, a gente tem conversado muito e aprendido também com outros estados. Eu tive pessoalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, que são duas capitais que sofrem muito com esse problema ainda, mas que têm muito mais experiências do que nós, e por isso que eu tenho trazido essas contribuições deles. Então, a gente precisa de uma política pública muito mais veloz, rápida e que englobe todas as pastas. Não adianta a gente pensar só como segurança pública, nem somente como saúde e nem somente também como assistência social. A gente precisa focar na qualificação, na retomada da autonomia dessas pessoas. A gente só vai conseguir tirar essas pessoas das ruas na hora que elas estiverem equilibradas em sua saúde e puderem contar com uma política pública que devolva a ela a possibilidade de trabalhar. E é nesse sentido que a gente tem feito esses esforços. Então, a gente apresentou uma lei recente que cria o comitê, englobando diversas entidades, né? Seja elas as secretarias, mas também a OAB, o Ministério Público, a Defensoria Pública, para que se evolua nesse debate. E na LDO agora nós apresentamos também uma emenda para que a gente tenha um orçamento separado, onde a gente possa acompanhar de forma separada todas as ações que estão dialogando com essa pauta. Então, isso pode nos dar um avanço significativo. Pois são projetos, são propostas, né, vereador, que precisariam ser incluídas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sim, que está para ser votada aí. Como é que está esse processo? Você conseguiu fazer a inclusão dessas propostas? E como é que está essa questão da votação da LDO? Já estamos falando, no caso,
do município de Maceió, para onde você é vereador. Isso, então, a LDO já deveria ter sido votada, na verdade. O relatório ela já contempla as minhas emendas, né? Então, esse orçamento da população de rua já está contemplado no relatório que será apreciado pela Casa. E a perspectiva é que a gente tenha essa sessão extraordinária para aprovar a LDO. Então, logo aí as comissões se debruçam também sobre uma questão que está gerando muita polêmica, que é a questão dos empréstimos que foram mandados para a Câmara a pedido do Executivo. Uhum. Esses empréstimos, como é que você enxerga o pedido do Executivo para esses empréstimos e qual a necessidade deles e como é que eles se encaixariam nas contas do município, vereador? Então, houve muito debate, né? Inclusive demorou a se votar e não se votou ainda, justamente porque faltaram muitas informações que a gente considerou importante. Então, as comissões, tanto a de Finanças quanto de Justiça, pediram mais informações para que o Executivo nos respondesse. Hoje, o município tem um endividamento baixo, né? Então, assim, comparado até mesmo com o governo do Estado, a gente está com um endividamento ali em torno de 18%, o Estado está na faixa de 69%, a lei preconizaria até um endividamento de 120%, então, assim, o município tem capacidade financeira para isso, e aí a gente tinha dúvida também sobre qual é a necessidade desses empréstimos. Um deles é voltado para o BRT, né, que é aquele que é feito com um banco do BRICS, né? São 150 milhões de dólares o empréstimo, um investimento realmente muito alto, mas que traz um benefício muito grande para a grande parcela da população que hoje sofre com a questão da mobilidade urbana da nossa cidade. Então, é um empréstimo que eu considero fundamental. O outro empréstimo trata-se de 400 milhões, com uma instituição financeira que ainda não está definida, que seria para costas e contenção marítima, além dos espaços públicos. Então, a gente ainda está dialogando, a comissão vai se reunir sobre isso essa semana ainda, e aí a gente deve emitir o parecer a respeito dele. Mas eu acho que dentro da Casa há uma tendência da aprovação justamente pela questão do baixo endividamento do município. Uhum. Tratando agora da sua visita aqui a Arapiraca, você vem fazendo contatos com municípios do interior, Arapiraca, aqui região metropolitana do Agreste. Já é sabido, até porque você já declarou isso em entrevistas anteriores, que você pretende participar das eleições de 2026. Esses contatos políticos eleitorais também fazem parte da sua visita aqui à cidade? Então, Luciano, assim, o meu eleitor ele é muito espontâneo, né? Eu fui eleito sem base, sem liderança, sem nenhum trabalho específico nesse sentido. De pessoas que conhecem o meu trabalho, acreditam naquilo que a gente desenvolve. Eu acho que a tendência é mais essa também, né? Então, quando a gente pensa na candidatura a deputado estadual, a gente, graças a Deus, pelo trabalho que a gente desenvolveu, ganhou uma visibilidade que ultrapassou a barreira do nosso município. Na verdade, hoje eu sou conhecido, inclusive, nacionalmente, né, pela direita, pelo trabalho que a gente tem desempenhado. E a gente deve seguir esse caminho, né? Mas, obviamente, que a gente tem muitos amigos, né? A gente construiu um laço de amizade com muitas pessoas dentro de todo o Estado, até porque eu fiz as 2 campanhas presidenciais do Bolsonaro, né? Eu ajudei na elaboração da campanha de 2018 e na de 2022. E nessa também deve acontecer algo semelhante. Então, independente do nome que venha a ser, se vai ser o próprio Jair Bolsonaro ou se será uma outra pessoa designada por ele. Mas o fato é que nós vamos trabalhar também pela eleição do presidente, né? Acho que até mais do que pela minha própria, né? Vai terminar sendo a minha, sendo de reboque, até pela necessidade que a gente tem hoje no país, do nosso ponto de vista, de quem pensa da forma como a gente pensa, de reconquistar a presidência. Pois é, eu fiz essa pergunta em outras oportunidades a você, mas vou fazer novamente. Certo. Você hoje é digamos assim, um referencial dentro desse núcleo bolsonarista e você tem, digamos assim, musculatura política, inclusive, para alçar voos maiores, para uma candidatura a deputado federal, por exemplo. Por que escolher a Assembleia Legislativa? Então, Luciano, assim, eu tenho uma característica pessoal de gostar muito do contato com as pessoas, né? Então, assim, de estar na UPA, de estar no posto de saúde, de visitar a escola, de conversar com as pessoas. E a Câmara Federal, embora seja, vamos dizer assim, o ponto central dos debates ideológicos, né, e quem me conhece sabe que eu tenho essa vertente muito forte em mim, não me preencheria, vamos dizer assim, eu não me sentiria contemplado plenamente naquilo que eu gosto de fazer.
Então, assim, muito por conta disso, por conta da família e dos meus negócios. Eu também sou empresário, na verdade, eu sou empresário, né? Eu estou na política, né? E sou pai de 2 crianças de 9 anos que, querendo ou não, quando você vai para Brasília, você tem um impacto na sua família, né? Então, eu acho que por essas 3 razões, eu decidi vir para estadual. Eu acho que o meu caminho é aqui em Alagoas, eu não me vejo em Brasília num processo político desse. Pois é, falando ainda nessa questão eleitoral, Leonardo, você está no PL atualmente. Sim. O PL é um partido que tem a maior parte dos vereadores de Maceió, né? Tem uma boa musculatura, vai disputar a cadeira de deputado federal, sem dúvida nenhuma, mas tem essa expectativa aí pela mudança ou pela permanência do atual presidente estadual do PL, que é o prefeito JHC. Como é que vocês, dentro do PL, estão enxergando esses movimentos do prefeito? Se isso é realmente verdade, porque o JHC não dá nenhuma declaração, né, a respeito disso. E como é que ficaria uma chapa, uma eleição de 2026, sem o JHC como esse grande puxador de votos? Então, vamos lá. Tá todo mundo na expectativa, ninguém tem muita informação, né? Eu já disse algumas vezes em algumas entrevistas, né? Assim, todos os contatos que eu tive com o JHC, ele me garantiu que permaneceria no PL. A gente tem assistido aí as notícias, escutado as possibilidades, mas ainda não há nada concretizado. Eu, pessoalmente, né, inclusive falei isso em Brasília, eu defendo muito que ele permaneça. Eu acho que o JHC tem a oportunidade de dar uma opção para a população de Alagoas em se colocando como candidato a governador. Acho que é muito ruim para o processo democrático uma saída dele desse processo de uma eleição para governo. E é uma pessoa que tem uma musculatura, uma força política muito grande, né? Foi reeleito com 83%. Então é um número absurdo, né? Então, uma aprovação muito grande. Então, assim, seria muito ruim para o partido perder o JHC. No caso disso, de fato, acontecer, né, se for verdade, nós vamos ter que passar por um processo de reconstrução partidária, né? Eu, pessoalmente, não saio do PL, né? Eu tenho essa certeza. Eu sou PL, eu jamais estarei com Calheiros, eu jamais estarei com Lula, né? Então, eu posso falar aquilo que é meu, né? Uhum. E dentro desse processo de reconstrução, é natural que a gente vá ter alguma dificuldade de montar chapas para estadual e para federal, né? Mas isso aí a política também resolve, esperar amadurecer e esperar a decisão do prefeito, se realmente há alguma decisão ou não a ser tomada por ele, né? Porque até agora a gente tem ouvido já 6 meses, né, relatos dessa possibilidade, mas até agora não se concretizou nada, né? Qual você acha que seria o movimento mais correto do prefeito? Porque hoje ele tem 3 possibilidades, digamos assim, né? Que é permanecer na prefeitura até o final do mandato, ser candidato ao Senado ou pleitear o governo, uma candidatura ao governo do Estado, né? Qual você acha que seria a melhor saída para o prefeito JHC? Eu acho que não só para o prefeito, eu acho que para Alagoas, é ele ser candidato a governador, né? Como eu disse, assim, eu acho que seria muito ruim para o processo democrático não tê-lo disputando, quando ele hoje tem musculatura suficiente para isso, né? Então, para ele, eu acho que seria o ideal, né? E para a população de Maceió também, para o próprio processo político do Estado. Eu acho que o antagonismo, a disputa, ela é importante dentro desse processo, né? E ele saindo, perde muito, né? Qual outro nome que seria possível fazer frente ao outro lado? Então, assim, a gente tem que esperar para ver, torcendo para que o JHC possa permanecer no PL e que seja o nosso candidato a governador. Muito bem, Leonardo, a gente estava falando, inclusive, aqui nos bastidores, que há 10 anos atrás a gente conversou pela primeira vez, você numa manifestação pelo Fora Dilma. E daquelas manifestações nasceu o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro como um candidato presidencial, e você vem nessa sequência aí desde aquela época, né, como um dos nomes centrais assim, do núcleo bolsonarista, digamos assim. Com esse processo correndo, já a inelegibilidade do ex-presidente já definida pelo Tribunal Superior Eleitoral, há uma remota possibilidade dele se candidatar, mas em caso dele não se candidatar, como é que fica esse núcleo bolsonarista da direita brasileira? Ela vai seguir um outro nome ou esse próprio núcleo vai indicar, digamos assim, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro? Como é que fica esse núcleo da direita
com o Bolsonaro fora do jogo, ou se você acredita que ele ainda voltará ao jogo político? Então, no Brasil tudo é possível, né? Tiraram uma pessoa da cadeia para ser candidato e se tornou presidente. Então, assim, a gente tem a esperança ainda de que seja feita a justiça e de que o Bolsonaro possa concorrer à eleição, né? Para a gente, assim, a gente não tem a menor dúvida de que essa história de golpe é tudo uma narrativa, e quando você pensa que ele está inelegível por uma reunião que ele fez com o embaixador, diante de tudo que a gente vê na política acontecer, é um negócio absurdo. Mas, em não havendo essa possibilidade, se realmente ele foi impedido de disputar, eu acho que caberá a ele, Luciano, definir quem é esse nome. E nós, da direita, temos essa consciência de que caberá a ele definir esse nome. Né? O capital político é dele, é pessoal dele. O Valdemar mesmo é muito enfático em dizer isso, né? Valdemar, o presidente do nosso partido, de dizer que a definição será do Bolsonaro. Existe a possibilidade da Michelle Bolsonaro, existe a possibilidade do Eduardo Bolsonaro, que também começa a aparecer muito bem nas pesquisas, que tem feito um trabalho importante na direita lá nos Estados Unidos, né? E existem outros nomes também, o Tarcísio, já se falou também sobre Ratinho Júnior, Caiado. Esses dois nomes eu acho muito pouco prováveis, né? Mas, enfim, o nome vai ser definido pelo Bolsonaro. Acredito que esse seja o caminho. Pois é, mas esses nomes que estão fora, digamos assim, do bolsonarismo raiz, do Ratinho Júnior, governador do Paraná, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, principalmente o Tarcísio, governador de São Paulo. Tem alguma possibilidade do Bolsonaro indicar esses nomes? E se tem essa possibilidade, o eleitorado bolsonarista segue esse indicativo? Acredito que sim, acredito que a grande maioria sim, até porque qual seria a outra possibilidade? Né? Então, assim, a gente é muito leal ao comando do Bolsonaro, principalmente os políticos. Veja, eu nunca pensei em entrar na minha vida na política. Quem me inspirou a entrar na política foi o Bolsonaro. Né? Então, fazer diferente, uma política diferente, foi tudo isso que nos motivou a entrar. E assim como nós temos, hoje, só de deputados federais nós temos 100 eleitos também com esse sentimento. Então a gente deve, de certa forma, em certo grau, cada uns mais, outros menos, ao Bolsonaro. Né? Então eu acho que a gratidão ela é uma característica dos grandes homens. Né? E a gente tem essa gratidão ao Bolsonaro, né? E aquele que ele indicar, naturalmente, que a gente vai confiar o nosso voto, o nosso trabalho e vamos fazer presidente. Para a gente encerrar, vereador, eu queria saber uma das principais estratégias do Bolsonaro e desse núcleo bolsonarista para 2026, que é montagem de nomes competitivos para o Senado. Sim. Né? O Bolsonaro tem dado isso como uma prioridade para as eleições de 2026. Como é que está essa movimentação aqui em Alagoas? Esse núcleo bolsonarista aqui de Alagoas vai lançar nomes para o Senado? Então, esse é um grande desafio. Né? Alagoas, a gente tem lideranças políticas de grande peso e existe essa indefinição em tese do caminho do JHC, que é o presidente estadual do PL. Então, eu acho que aqui está meio que em banho-maria, né? Esperando essas resoluções, essas definições, para que se possa tomar essa decisão, se vai ter um nome do PL mais ligado ao Bolsonaro ou se nós, de repente, apoiaríamos algum nome que o Bolsonaro possa também deferir. O deputado Alfredo Gaspar seria um bom nome? Eu acredito que o deputado Alfredo Gaspar tem musculatura para isso, já tinha lá em 2018, né? Ele tem musculatura para isso hoje também. Por outro lado, o Arthur Lira também tem um trabalho desempenhado como presidente da Câmara, no qual o Bolsonaro tem muita gratidão a ele. Né? Então é um nome também que eu acho que o Bolsonaro simpatiza para uma disputa. Então teria o Arthur Lira, teria o Alfredo Gaspar como uma possibilidade, mas aí depende de conjuntura política, né? Que não vai depender somente dele, depende de uma série de definições. Né? A gente sabe que a política não é assim. A pessoa nem sempre define aquilo que quer ser, né? Mas assim, eu acredito que ele teria sucesso numa eleição também. Perfeito, então. Recebemos aqui nos estúdios do Portal 7 Segundos, aqui no Partage Shopping em Arapiraca, o vereador por Maceió, Leonardo Dias, ele que tem levado o nome do ex-presidente Bolsonaro e desse conjunto de ideias do ex-presidente Bolsonaro para todo o estado de Alagoas. Foi importante aqui nas eleições da Fabiana, em 2024,
e veio visitar novamente a cidade de Arapiraca. Vereador, obrigado pela presença aqui, viu? Eu que agradeço, Luciano, pela oportunidade. Para mim sempre um prazer aí participar do 7 segundos. Grande abraço. Valeu, muito obrigado. Você pode acompanhar essa entrevista nas redes sociais e no 7segundos.com.br.